Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sei que nem todo mundo gosta desse formato onde é apenas áudio e não vídeo, mas ele me favorece no aspecto de que eu posso gravar em espaços diferentes, em momentos que eu não teria como gravar imagem. Então vai ser assim mesmo para que eu possa estar postando novos conteúdos, já que nem sempre eu tenho horário e tempo e disposição disponível para estar gravando o vídeo onde eu tenho que fazer todo um preparo de iluminação e outras coisas. E hoje vamos falar um pouco sobre a questão pedagógica. Então vamos falar um pouco sobre a educação, a forma que se trabalha com a pedagogia e alguns problemas que eu vejo e talvez inclusive algumas possíveis soluções, uma forma de se trabalhar uma pedagogia mais assertiva na atualidade. Uma coisa que eu já comentei em aula e até postei recentemente no Instagram, se nós pegarmos a medicina como ela era exercida em 1900 e pegarmos a medicina hoje e compararmos, nós vamos ter uma medicina em 1900 que era exercida de uma maneira bastante arcaica. Vamos pegar um ramo da medicina específica, a cirurgia. A cirurgia em 1900 era basicamente feita com serrote, martelo, talhadeira, se embebedando o paciente para que esse sentisse menos dor. Boa parte dos procedimentos cirúrgicos eram resumidos a amputações. Então, se você tinha um ferimento grave demais na perna, provavelmente ela seria amputada, já que não se tinha muitos recursos para tentar qualquer recuperação muscular, física de qualquer natureza. As salas de cirurgia se resumia a uma mesa cirúrgica e, como eu disse, talhadeira, serrote, martelo, basicamente ferramentas de marcenaria que eram utilizadas para o processo cirúrgico. E não é força de expressão, tá? Basta vocês procurarem na internet que vocês vão ver os kits cirúrgicos antigos e vocês vão perceber que é literalmente isso. Por mais que se buscasse fazer modelinhos um pouco diferenciados para dizer que eram equipamentos cirúrgicos e às vezes até de algum metal mais nobre, para essa finalidade, mas em resumo não se diferenciava muito uma maleta de cirurgia ou uma maleta de marcenaria. E hoje nós temos uma sala de cirurgia esterilizada com equipamentos de monitoramento cardíaco e monitoramento de funções cerebrais, com anestesias que vão desde anestesias locais que dessensibilizam partes específicas até anestesias gerais a partir de gás, que são muito mais seguras e que podem ser facilmente interrompidas em caso de necessidade, com equipamentos que basicamente podem, por exemplo, bisturis a laser que cortam e cauterizam ao mesmo tempo, gerando mínimo ou quase nenhum sangramento. Você tem, por exemplo, outras ferramentas como até mesmo procedimentos cirúrgicos sendo feitos, operados por programas de computador, por robôs que fazem um trabalho de grande precisão e com uma margem de segurança razoável. Então você tem ali uma distinção astronômica. E hoje em dia, raramente você vai ver em qualquer sociedade, em qualquer situação, os procedimentos cirúrgicos arcaicos que eram feitos lá em 1900. Pode acontecer uma situação ou outra, mas isso é extremamente pontual. De maneira geral, mesmo os países mais subdesenvolvidos, aqueles países que não têm acesso a uma tecnologia tão grande, ainda assim se utilizam de procedimentos cirúrgicos muito mais atualizados e adequados do que eram feitos lá em 1900.
Se você pegar a marcenaria, por exemplo, já que eu já citei de relance anteriormente, se você pegar uma marcenaria de 1900 e você pegar uma marcenaria atual, você também vai ver gritantes distinções. Então, a marcenaria lá em 1900 trabalhava muito com serrote, pua, o formão, a cepilhadeira, a plaina. Você trabalhava com ferramentas muito manuais, ferramentas que faziam um excelente trabalho, por sinal, mas que eram bastante demoradas e geravam um desgaste físico muito grande no profissional dessa área. Já se você pegar uma marcenaria atual, vamos pegar a marcenaria que ainda trabalha com madeira, porque muitas das marcenarias atuais já estão trabalhando com placas de MDF, aglomerado, com outros materiais, mas a marcenaria que ainda trabalha com móveis planejados de madeira, de fato, ela já trabalha com serras elétricas, muitas vezes serras eletrônicas, que você só joga o projeto do móvel no computador e o computador já serra todas as tábuas na medida específica, com os encaixes certos, você só precisa pegar as tábuas e montar o móvel. Então, uma diferença gigantesca, com furadeiras que conseguem fazer furos de alta precisão, de uma profundidade que você determina com exatidão milimétrica no computador e no sistema operacional dela. Então você tem uma distinção absurda entre tanto a própria marcenaria como espaço de trabalho, como a atuação do marceneiro em si lá em 1900 e atualmente. E assim é com a maioria das áreas. Então, se você pegar, por exemplo, a própria panificação, se você pegar uma padaria lá de 1900, onde a massa era sovada manualmente, onde você tinha um forno a lenha, e não que necessariamente isso fosse mais ruim, até muitas vezes, muitas panificadoras atuais se utilizam do forno a lenha por ser um resultado mais saboroso da massa assada nesse sistema, mas ainda assim é inevitável ver uma imensa distinção entre uma panificação de 1900 e uma panificação atual, onde você tem maquinário que bate a massa, você tem todo um sistema ali também, forno muitas vezes autoprogramado, que o forno assa na temperatura exata que você quer, ele desliga sozinho. Então você tem assim uma distinção evidente entre o trabalho e o próprio espaço de trabalho de uma panificação lá de 1900 e de uma panificação atual. E isso na maioria das profissões. Então, se você olhar quase todas as profissões, você vai ver que o espaço de trabalho e a forma de atuar é totalmente distinta de 100 anos atrás com o que é feito atualmente, 100, 120 anos atrás. Agora, em contraponto, se você pegar uma sala de aula de 1900, o que você vai encontrar é um grupo de carteiras e cadeiras alinhadas em 5, 6 filas, com 5, 6 carteiras, uma atrás da outra, e uma lousa negra na frente da sala. Se você pegar uma sala de aula atual, o que você vai encontrar é 5, 6 fileiras de cadeiras e mesas alinhadas frente a uma lousa ou verde ou branca, ou no máximo em casos muito específicos, mas que não é a maioria, nem de longe do nosso país, pelo menos, uma lousa supostamente interativa, que no fundo é só a mesma coisa, só que digital. Percebem o quão grotesco isso é? Quase nenhuma outra profissão isso acontece. Quase nenhuma outra profissão o espaço de trabalho permaneceu igual nos últimos 100 anos. A sala de aula é absolutamente a mesma. Inclusive, ainda existem lugares nos quais a lousa ainda permanece na cor preta, que era mais utilizado antigamente. É absurdo
a gente parar para pensar que a educação, que é algo tão fundamental, que é a base para todas as profissões e que deveria ser justamente onde se constrói conhecimento, onde se constrói inovações, é o lugar que mais está estagnado na história da humanidade. E a atuação do professor é a mesma coisa. Se você pegar o padeiro de 1900 e o padeiro atual, bom, lá em 1900 ele tinha que ter determinados conhecimentos técnicos. Hoje ele tem que ter conhecimentos técnicos totalmente distintos. A medicina nem se fala. A distinção do entendimento de um médico de 1900 que ainda achavam que bactérias e micróbios eram alucinação de pessoas que não estavam muito bem mentalmente e que ainda acreditavam em possessão demoníaca e em espíritos, e você pegar um médico bem preparado da atualidade que consegue fazer modificações genéticas em seres vivos, você vai ver que a distinção de ambos os profissionais são gigantescas. Já se você pegar um professor de 1900 e um professor atual, você vai ver que em muitos casos não se distingue em nada. Você tinha lá em 1900 um professor que se achava detentor do conhecimento, que achava que sabia tudo e que só tinha que depositar conhecimento no seu aluno, o que Freire nos chama e critica se referindo à pedagogia bancária, à educação bancária, onde você tem um suposto detentor do conhecimento que deposita esse conhecimento nos seus alunos, e se você pegar atualmente não se distingue muito. Você ainda tem uma imensa maioria de supostos professores que ainda acreditam exatamente nesse mesmo formato pedagógico, nesse mesmo formato arcaico e decadente de educação. Ainda acreditam que uma aula é um sujeito que sabe falando e ensinando aqueles sujeitos que não sabem. E não é possível que as pessoas não vejam um problema nisso. Não é possível que realmente as pessoas acreditem que todas as áreas se modificaram de maneira astronômica e que é normal que na área da educação e na área da pedagogia as coisas ainda sejam feitas exatamente como eram feitas há 120 anos atrás. É muito absurdo isso. É muito descomunal pensar o quão ilógico é uma área que deveria ser a base para toda inovação, para todo novo conhecimento, para tudo que há de inovador, ser uma área que está estagnada. E eu peguei 100 e poucos anos atrás, porque é o que a gente tem dados. Se você jogar na internet, você consegue encontrar fotos de salas de aula de 100 anos atrás. Mas se nós quisermos extrapolar isso, há mais de 500 anos já era feita uma educação no formato que é feita atualmente. Isso é da ordem do inacreditável e do absurdo. Acredito que tem que ter celular, data show, isso e aquilo em sala de aula. Nem de longe. Aliás, acredito que o data show é uma das maiores decadências da pedagogia atual. Se há uma coisa decadente que só trouxe malefício para a sala de aula foi data show. Porque você tem um bando de professor preguiçoso que baixa slide pronto do Google, passa para os alunos que fingem que estão prestando atenção enquanto mandam mensagem para os colegas no celular, depois batem foto dos slides com esses mesmos celulares, na hora da prova, no final do semestre ou do bimestre, decoram um monte de informação que muitas vezes nem sabem a função e do porquê é do jeito que é, respondem mal e mal uma prova para tirar uma média, uma semana depois não lembram mais nada daquilo que decoraram, não fazem ideia do porquê decoraram aquilo,
E é isso, não aprenderam nada, tudo aquilo não teve sentido nenhum e a educação acaba resumida em professores que fingem que ensinam e alunos que fingem que aprendem. Você tem um monte de professor reclamando que os alunos não querem aprender, que os alunos têm preguiça, que os alunos não prestam atenção, que os alunos não interagem. Só que, em contraponto, a imensa maioria dos professores não quer ensinar. Prova disso é que se você pega os cursos de atualização que muitas vezes são proporcionados pelo governo e pelo Estado, você vai ver um bando de professor preguiçoso mexendo no celular durante aulas, durante seminários, que deveriam ser justamente o espaço para eles se atualizarem, para eles conhecerem novos teóricos, para eles conhecerem novas técnicas, para eles conhecerem novas informações e novos conhecimentos que vêm sendo desenvolvidos. Você pega as reuniões de departamento das faculdades e você vai ver professores fazendo exatamente aquilo que criticam seus alunos fazendo em sala de aula. Professores conversando, conversas paralelas, mexendo em celular enquanto outras pessoas falam para o vento. Não é possível que, vendo tudo isso, as pessoas realmente achem que esse sistema, que esse método, que esse formato está dando certo. É evidente que a nossa pedagogia, da forma como ela é exercida atualmente, não funciona, não dá certo, não está funcionando. Isso é mais do que evidente, é preciso ser completamente alienado da realidade para não enxergar o quanto está errado a forma como a nossa pedagogia está sendo tratada. Já estava errado há 100 anos atrás, imagina hoje. Aliás, se vocês pegarem o próprio Freire, que é um grande crítico da pedagogia tradicional e alguém que vem questionar muitas das coisas que são feitas pedagogicamente, não é nem de longe um autor atual. Até podemos chamá-lo de contemporâneo, porque ele ainda é bastante recente, mesmo que já falecido, mas nem de longe ele começou a criticar a educação há 2, 3 anos atrás. Então nós temos autores que já vêm há mais de 50 anos criticando o formato de educação, que permanece via de regra o mesmo. A gente até tem formatos diferentes, a gente até tem algumas explorações de novas pedagogias, como é a própria questão da Escola da Ponte em Portugal. Nós temos algumas escolas na Alemanha, em outros lugares que também têm um projeto pedagógico totalmente distinto, explorando novas modalidades. Nós temos a pedagogia Rudolf, se não me engano, que é uma forma de pedagogia mais prática, mas isso são as exceções. Isso são casos experimentais, ironicamente casos que funcionam e demonstram que são imensamente superiores ao que é feito atualmente, e por algum motivo estúpido da nossa humanidade eles não viram regra, eles continuam sendo a exceção. O que, na minha visão, a partir do estudo que eu tenho de longa data, a partir de várias situações práticas, como a própria atuação em escola, a qual eu já tive, já fiz atuação dentro de escola, inclusive dando aula para crianças. O que eu reconheço a partir disso que seria uma necessidade urgente para a nossa educação e para o nosso sistema pedagógico atual? Primeiro de tudo, temos que esquecer essa ideia de padronizar o ensino. Cada vez mais, seja para o bem ou não, mas a realidade é que cada vez mais o mundo está singularizado.
Eu não diria individualizado, isso é muito importante que seja quebrado também. Nós não podemos, dentro das escolas, ensinar a individualização, porque a individualização ela é extremamente prejudicial à medida que nós somos animais sociais e nós precisamos do convívio social. Portanto, individualizar e fazer como se cada sujeito fosse uma ilha que não se comunica com ninguém mais é de uma estupidez e de um prejuízo social absurdo. Na realidade, o que nós precisamos é singularizar. E qual que é a diferença? Singularizar é entender que cada sujeito é único, que cada sujeito vai ter suas características, vai ter seus interesses, porém isso precisa se comunicar com outros sujeitos, porque essa pessoa está em uma sociedade e ela precisa interagir socialmente, ela precisa ter um convívio social. A princípio, somos animais sociais e não sobrevivemos sem a sociedade. Isso é dado. Se você larga um bebê recém-nascido, sem ser cuidado por ninguém, mesmo que ele tenha alimento à sua disposição, mesmo que ele tenha todos os recursos biológicos e físicos que ele precisa no seu entorno, ele morre. Porque nós somos animais sociais e precisamos da sociedade para sobreviver. Nesse sentido, não podemos individualizar as pessoas de modo a torná-las ilhas sem comunicação com o mundo, sem comunicação com o seu semelhante. Mas também não podemos continuar obrigando as pessoas a se enquadrarem dentro de gavetas pré-determinadas com características que elas têm que ter, com interesses que elas têm que desenvolver. Isso não funciona. Isso já não funcionava 100 anos atrás e muito menos vai funcionar em um mundo que cada vez mais as pessoas podem personalizar tudo. Percebam que hoje a tendência é que você tenha o máximo de personalização possível. Por quê? Porque as pessoas querem uma coisa para elas, do jeito que elas gostam, do jeito que elas acham que é melhor para elas. Essa é a realidade do mundo atual. Você goste ou não, essa é a realidade. Nós percebemos que quanto mais os produtos seguem essa tendência, mais eles são consumidos. Isso significa que se nós queremos que a pedagogia funcione para o mundo atual, ela precisa ser singularizada. Então precisamos parar com essa estupidez de grade curricular e entender que a educação precisa ser moldada segundo os interesses singulares de cada sujeito, de maneira, obviamente, que isso se interaja socialmente e traga também benefícios sociais e benefícios grupais. Então, também não podemos individualizar o sujeito de modo que o seu conhecimento construído não se comunique com mais nada, mas também não podemos querer obrigá-lo a absorver um conhecimento que ele não tem interesse nenhum. Então, na minha visão, o que funcionaria atualmente é, primeiro de tudo, para que isso funcionasse, seria necessário, obviamente, que os professores não estivessem sobrecarregados da forma que estão atualmente. Então, para começo de conversa, sala de aula não tem que ter mais de 15 alunos. Isso já é um absurdo, as salas de aula que a gente tem por aí, onde muitas vezes você tem 40 e poucos alunos dentro de um mesmo espaço. Isso nunca foi e nunca vai ser viável. Obviamente que você vai ter conversas paralelas, obviamente que você vai ter desatenção, porque são muitas pessoas em um mesmo lugar, é muito barulho, mesmo que as pessoas não estejam conversando, só folhas de caderno sendo folhadas, 40 pessoas folhando folhas de caderno já é o suficiente para fazer uma algazarra enorme, sem que sequer uma pessoa abra a boca para falar nada. Então, não funciona. Precisamos de salas de aula com 15, no máximo estourando 20 alunos por sala. E a
pedagogia deve ser singularizada. Então, o professor deve sugerir a esses alunos, dentro, obviamente, de uma certa diretriz, de um certo encaminhamento, sugerir que esses alunos busquem temáticas que sejam do agrado deles, para cada um aprender singularmente o que lhe interessa aprender e que esse interesse se comunique com o interesse do colega, sendo o professor retirado dessa posição estúpida que ele nunca teve capacidade para ocupar, de detentor de conhecimento jamais foi, e sendo colocado no lugar que ele sempre deveria estar, que é de facilitador do aprendizado, que é o lugar de mentor, de orientador, que é o lugar de ensinar a caminhar e não de levar ninguém no colo. Então é preciso que o professor oriente os alunos a eles buscarem, aonde buscarem, quais autores pesquisarem, aonde lerem, para encontrarem as informações que eles precisam acerca do tema que aquele aluno escolheu, para que o tema dele se integre a um grupo com um tema semelhante, para que isso seja construtor de conhecimento. Então, temos aqui um aluno que quer estudar sobre plantas, ali temos um outro que quer estudar sobre a floresta amazônica, ali temos um outro que quer estudar sobre a caatinga, ali temos um outro que quer estudar sobre flores, gosta de flores. Beleza, juntamos esses alunos em um grupo, onde cada um vai estudar seu interesse singularizado, mas ao mesmo tempo vão juntos, cada um com o seu interesse, compor um conteúdo comum a todos. Então, vamos construir um trabalho que vai falar sobre, por exemplo, os tipos de biomas do Brasil e quais plantas se desenvolvem em cada um desses biomas. Então, cada um estuda singularmente o seu interesse e, em conjunto, constroem um trabalho que vai ser compartilhado por todos e que vai trazer uma construção de conhecimento conjunta. Essa é a forma de conseguirmos atualizar a pedagogia de uma maneira que ela seja funcional. Mas lembremos, para que isso funcione é preciso que um professor não esteja tendo que cuidar de 40 pessoas ao mesmo tempo. Isso não funciona. É preciso que o professor possa dar atenção adequada a cada uma das pessoas. Outra coisa que temos que quebrar obrigatoriamente na pedagogia é essa ideia de professor-aluno. Não, são colegas em uma sala de aula. Um colega que é um profissional e está ali para favorecer, facilitar, orientar, e seus colegas que são pesquisadores e estão ali para desenvolver novos conhecimentos sob orientação, sob cuidados desse profissional. Nós temos que tirar essa hierarquia, que não faz sentido nenhum, e começar a colocar todos em um pé de igualdade, porém com funções diferentes. E cada um pesquisando, estudando e conhecendo os seus interesses dentro das suas singularidades. Então, isso é um pouco da visão que eu tenho da pedagogia. Acredito que é preciso, com urgência, rever e modificar a pedagogia, não só no nosso país, como em vários outros que seguem esse mesmo modelo e padrão, que é a imensa maioria do mundo atual, que segue esse padrão arcaico, ultrapassado e sem sentido nenhum. E se isso não for feito, nós vamos continuar pagando o preço que estamos pagando.
com gerações que estão cada vez mais emburrecidas, gerações que têm uma acessibilidade a informações como nunca se teve na história da humanidade, e ainda assim gerações que são incapazes de trabalhar com essas informações e construírem conhecimento. Informação e conhecimento não são a mesma coisa. Informação, tudo é. Informação pode ser útil ou pode ser a coisa mais inútil do mundo. Você pode ter uma informação como, por exemplo, a condição climática dos últimos anos, que vai ser extremamente útil para que você possa ter algum nível de previsão de como será a condição climática desse ano. Ou você pode ter como informação, por exemplo, quantos carros vermelhos passaram em determinada rua nos últimos 20, 30 anos. Uma informação que basicamente vai ser completamente inútil e que, a menos que você esteja fazendo uma pesquisa para saber qual cor usar na sua nova frota de veículos, é uma informação completamente desnecessária. Então, informação, tudo é informação. Algumas são úteis, a imensa maioria é completamente inútil e ocupa um espaço desnecessário que não deveria estar ocupando. Conhecimento é você selecionar somente as informações que realmente são relevantes e mais, você construir o conhecimento de aonde buscar a informação que você precisa. Porque você não precisa ter informação. Isso é uma coisa que na universidade a gente aprende e, aliás, é ridículo que isso não seja ensinado nas escolas desde a base e, via de regra, não é. Somente em algumas instituições particulares de ensino. No geral, do ensino público, não é ensinado esse detalhe e que é muito importante, que é o fato de que você não precisa ter informação. Você precisa ter conhecimento para saber aonde buscar a informação que você precisa, porque em diferentes momentos da sua vida você vai precisar de diferentes informações. E você ter um monte de informação a priori não vai te ajudar em nada, porque você dificilmente vai saber de antemão quais são de fato as informações que você vai precisar futuramente. E quando você vier a precisar de informações, você vai precisar saber aonde buscar essas informações que você precisa. Então, isso é um pouco da minha visão de pedagogia, construída a partir de muita leitura, a partir de muita análise, a partir de um pouco de prática, tanto em escola quanto dando aula efetivamente de psicanálise e dando outras aulas também de outros conteúdos. Eu consegui desenvolver um pouco dessa perspectiva de que precisamos mudar o formato da pedagogia com urgência. Isso é evidente. É notável que não está funcionando da forma que está sendo feito. Você tem um bando de professor que baixa conteúdo pronto do Google, que manda aluno abrir livro didático em página tal e ler como se fosse preciso um professor para isso. Se fosse para os alunos ficar abrindo o livro didático ou lendo slide, eles fariam isso de casa sozinhos, não precisariam de um profissional recebendo ali para não fazer nada. E por outro lado, você tem alunos completamente desinteressados pela forma como a pedagogia atual é praticada e que acabam apenas decorando coisas para a prova, que no fundo não sabem qual é a utilidade, não têm interesse nenhum de entender e uma semana depois não lembram mais o que decoraram. Não funciona, não funcionava 100 anos atrás e vai continuar não funcionando. É de urgência, se não emergência, que seja revisto todo o método pedagógico atual e seja inevitavelmente atualizado
e modificado. Assim como a construção de profissionais da área da educação precisa ser toda revista e os profissionais precisam ser colocados no que lhes cabe, precisam ser colocados na função que de fato devem ocupar. É isso, obrigado a todas e a todos pela atenção durante este vídeo ou áudio, como preferirem se referir. Espero que vocês tenham tido proveito do conteúdo que foi apresentado aqui. Busquem leitura, busquem um pouco de Freire, é um excelente autor da área da pedagogia, faz sérias críticas muito importantes ao método pedagógico atual. Busquem Saviani, também é um grande autor da área pedagógica e que faz também críticas muito interessantes e que propõe formas diferentes de se olhar para a pedagogia. E até um próximo vídeo, até um próximo conteúdo. Tchau!